Gente, então, esse exercício mostra o seguinte: o monóxido de titânio, né, que é o TiO, tem estrutura de salgema, que é mostrado aqui. Dados de fração de raio-x mostram que o parâmetro da célula unitária cúbica, você vê que ela é cúbica, tem a mesma dimensão, com uma razão 1:1 de TiO, é de 418 picômetros. E a densidade medida, o que é a densidade medida? É a densidade experimental. Ela é de 4,92. Então, essa densidade aqui, ó, é a experimental. Esses dados indicam a presença de defeitos? É a pergunta que se faz. Bom, vamos olhar o que a gente tem de dados. Primeiro, a gente tem o volume dessa caixa, né? Então, essa distância aqui, né, é 418 picômetros. Daqui até aqui também, 418 picômetros. E daqui até aqui, 418 picômetros. Então, o volume dessa estrutura é quanto? 418 vezes 3. Então, 18 ao cubo, picômetro ao cubo. Então, como é que nós vamos pensar em resolver esse problema? Nós vamos pensar da seguinte forma. Nós temos aqui uma célula unitária. Nós temos a quantidade de átomos. O que nós podemos fazer? Bom, essa estrutura idealizada, né? Aqui, se ela fosse perfeita. Se ela fosse perfeita, o que aconteceria? Você tem o número de átomos que cabe aqui dentro, você tem o volume, você tem a massa, então a massa dividido pelo volume, você tem a densidade. E você vai comparar com a densidade experimental para ver se esse volume idealizado seu, ele bate com o dado experimental. Só que o que você tem que olhar é o seguinte, que esses átomos que estão aqui, ó, né, ou aqui nos vértices, ou nesses pontos, né, ou mesmo, né, no meio, eles não estão só dentro de um cubo, eles participam de vários outros cubos, né? Aqui, por exemplo, ele participa desse cubo que está aqui, ele participa também da célula unitária de cima, da de lado, então ele tem uma partezinha dele que está inserindo em cada uma delas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar só os verdes e ver. Observa, eu vou riscar aqui para a gente colocar, olha, qual é a participação desse aqui? Observa que esse elemento, ele tem o quê? Ele tem 1/4. Então, se você contar esse, mais esse, mais esse e mais esse, você tem um TI. Certo? Bom, vamos contar de novo? Agora, se você olhar embaixo, nós temos esse, esse, esse e esse, e ver que qual é a participação dele aqui dentro. Né? Ele é só 1/4. Você tem mais, olha, mais 4 aqui, mais 3 aqui para completar ele todo. Né? Então, você tem mais outro TI. E lá embaixo você tem esse, esse, esse e esse. Mais 4. Então, você tem mais um TI. Agora, esse aqui, o que acontece com esse? Esse aqui está totalmente dentro. Né? Então, é mais um TI. Ele está totalmente dentro do cubo. Ele não está faceando com outra célula unitária. Então, você tem 4 TI. Bom, vamos ver se o oxigênio também dá certo. Observa, nós temos um aqui. E esse aqui, agora observa, ele é 1/8. Ele é metade da contribuição desse do verde aqui. Né? Então, você vê que esse, quem está aqui nos cantinhos, ó, é 1/8. Então, se você contar com todos eles, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos o primeiro oxigênio. Agora, esse aqui do meio, quantos que você tem?
Olha, ele aqui só como ele está no meio da célula, tá vendo? E na face. Então ele só tem o que? Ele tem a metade para dentro da célula unitária e a outra célula unitária aqui para cima, né? Seguindo aqui essa parte aqui de cima, ela vai estar pegando a outra metade dessa esfera. Né? Então aqui contribui só com meio. Então vamos lá? Então ele contribui com um meio daqui e um meio daqui. Ó. Então você tem mais um. O que mais? Aí eu tenho um meio daqui e um meio daqui. Então eu tenho mais outro. Qual está faltando? Ah, está faltando aqui. Eu tenho um meio daqui e um meio desse aqui que está aqui atrás. Então, mais outro. Então eu tenho mais 4 oxigênio. Então, desta forma, a massa, eu preciso saber a massa para eu dividir pelo volume para ter negócio. Então, a massa eu vou ter o quê? Eu vou ter a massa atômica do titânio. Então, nós vamos lá buscar. Então, eu tenho 4 titânios vezes a massa atômica do titânio, que é 47,867, que é o que está lá, gramas por mol. Mais 4 vezes 15,999, que é a do oxigênio. Certo? E isso vai me dar o valor de 255,464 gramas por mol. Observa que aqui, olha, é por mol. Ah, mas eu só tenho 4 átomos de sódio, de titânio e 4 de oxigênio. Então, eu vou depois ter que levar isso em conta. Então, vamos fazer agora o nosso cálculo? Eu prefiro fazer assim, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Você poderia converter primeiro o volume para centímetro cúbico, a massa para gramas, não é grama por mol, só para gramas. Então, o que você tem que fazer? Dividir pelo mol. Né? Mas eu prefiro fazer assim. Tá? Então, eu tenho aqui 255,464 o que? Gramas por mol. E eu tenho volume de 418 ao cubo, não é isso? O que? 1 sobre picômetro ao cubo. Bom, agora eu vou começar a fazer as minhas mudanças. Eu quero acabar com o mol. O que eu faço? 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. O que mais? Eu tenho 418, agora eu tenho que mudar, cortar o picômetro ao cubo. Né? Então, eu já tenho gramas em cima. Para isso aqui, eu tenho que transformar isso em quê? Eu vou fazer da seguinte forma. Ó. Um picômetro é 10 a menos 12. Agora, se eu coloco isso ao cubo, eu vou ter que fazer isso aqui ao cubo. Metro ao cubo. Né? Pois bem, mas não, eu não quero em metro, eu quero em centímetro. Então, 1 metro não é 10 a 2 centímetros, ou seja, 100 centímetros, mais 1 metro cúbico ao cubo, isso tudo aqui ao cubo. Né? Então, agora eu posso, quando eu vou resolver isso aqui, eu vou achar o quê? Eu vou achar, corto o mol com mol, corto picômetro ao cúbico com picômetro ao cúbico, metro ao cúbico com metro ao cúbico. Então, eu vou ter gramas por centímetro cúbico. Então, se eu fizer este cálculo, vou refazer aqui na calculadora para ver se ficou certinho. Eu tenho 2,464, vão seguindo aí, 418 ao cubo, né, que vai ser dividido. Depois vou dividir por 6,02, é a 23. Divido. Depois eu vou dividir por 10
é elevado a menos 36, que é o 10 a menos 12 elevado ao cubo, dividir, e depois eu vou dividir por 10 a 2 ao cubo, que dá 10 a 6. Então, é a 6 dividido. E eu vou achar o valor de 5,810 gramas por centímetro cúbico. Então, observa, que densidade que é essa? Né? Que densidade que é essa que nós calculamos? Essa é da estrutura ideal. Ou seja, se não tivesse nenhum defeito. Só que a densidade experimental, ela foi dada lá, 4,92 gramas por centímetro cúbico. Então, temos que raciocinar. O raciocínio é simples, né? Se eu tivesse aqui um titânio a menos, ora, eu teria um titânio a menos aqui, o valor de 4 aqui seria 3, essa massa seria menor, sendo essa massa menor e o volume é o mesmo, a densidade seria menor. Então, se eu tiver um número de átomos menor dentro da minha célula, eu vou ter uma densidade menor. Bom, se a densidade experimental é 4,92 e é menor do que 5,810, o que a gente entende? Nós entendemos que existem um número menor de átomos do que 4 titânio ou 4 oxigênio aqui dentro. Então, o tipo de defeito que nós vamos ter, qual é o tipo de defeito? Vacância. Por quê? Porque vacância significa que os átomos estão a menos na estrutura. Tá certo? Se fosse defeitos intersticiais das duas uma. Você pode ter mais titânio e mais oxigênio aqui dentro da célula do que você espera. Então, eles estariam aqui no meio, né, dos átomos aqui, então estaria causando uma tensão, mas isso aumentaria a densidade experimental. O outro tipo de problema que poderia ter é você estar com o oxigênio, em vez de estar aqui, ele se deslocar e ficar deslocado do local. É um defeito? É. Mas o número de átomos aqui dentro não vai permanecer o mesmo? Vai. Então, a densidade experimental deveria ser semelhante à densidade ideal. Mas o que nós observamos que não. Como a densidade é menor, então o que você tem é vacância. A resposta é sim. Isso é um indicativo de que existem defeitos, e esses defeitos é do tipo vacância. Tá certo? Então, essa é a resposta, vacância. Ok? Então é isso aí que nós temos.